Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço para o meu amigo Sérgio, lá do Japão. Hoje eu estava estudando a aula e eu lembrei dele. Então vou mandar um forte abraço aí para ele. A gente está sempre conversando aí no WhatsApp também. Essa semana a gente vai estudar Jeremias do capítulo 1 até o capítulo 20, tá bom? Vai ser bem especial. Hoje deu tempo de eu estudar todos esses capítulos, tá bom? Estudando por cima, né? Esse estudo me ajuda a escolher o capítulo que eu vou compartilhar com vocês. Aí dentro desse capítulo eu vou lá e faço um estudo mais profundo para compartilhar. E hoje eu escolhi aqui, tá bom? Junto com o Senhor, eu acredito que sempre é uma inspiração do Senhor. Eu tenho essa dependência, né, do Senhor. Acho que quando é assuntos espirituais a gente tem uma dependência, porque vem do Espírito, né? Não é somente estudo da nossa cabeça ou coisa assim, mas nós precisamos de revelação do Senhor, tá bom? Deixa eu ler uma das mensagens aqui no canal, como de praxe, né? Aqui, quem escreveu aqui diz assim, ó. Aqui é o Jordan, na conta de minha mãe. Muito obrigado por esse banquete espiritual. Até amanhã. Aqui foi o Jordan, ele escreveu pela conta da mãe dele. Deixa eu ver o nome da mãe dele aqui que tá no perfil no YouTube. Tá Klaus Summer. Eu acho que é esse o nome. Bom, um forte abraço para você, Jordan, sua mãe, toda a sua família aí. Agradeço o seu comentário, né? Você falou que foi um banquete espiritual. A mensagem de ontem, na verdade, eu não tive muito tempo de preparar, foi bem correria mesmo, né? Aí saiu, eu não achei que ficou tão boa. Mas que bom que é o Espírito que nos ensina, né? Então, se o Espírito tocou em você e você achou esse banquete, é porque o Espírito, ele preencheu em você coisas que foi bom para você, né? Assim como às vezes é uma pregação simples, um discurso simples e Deus ele toca no nós por conta do Espírito Santo. Então, muitas vezes depende de nós mesmo, né, para que seja um banquete, tá bom? Mas hoje eu tive bastante tempo, estudei as aulas e também consegui estudar bem aqui o capítulo 18, mas mesmo estudando bem, né, não dá para compartilhar o capítulo inteiro, a aula fica muito grande. Vamos aqui para a mensagem de hoje, aqui em Jeremias capítulo 18, versículo 1, tá bom? Aqui diz assim, ó: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Bom, aqui eu gostei bastante desse versículo. Sempre aqui vai falando, né, que o Senhor está falando com Jeremias. Eu gostei na hora que o Senhor falou aqui, ó, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá o Senhor queria falar outras coisas para Jeremias. Então eu gostei logo quando ele fala levanta, por quê? Era um sinal de que Jeremias ou estava sentado ou deitado, não sei, mas isso mostra sair da zona de conforto, né? E também essa palavra para Jeremias disse que ele deveria ir para outro local, porque o Senhor queria se comunicar com ele, né? Olha só, o Senhor já não estava falando ali com ele, por que ir em outro lugar para conversar? Às vezes isso é importante nós prestarmos atenção. O mesmo que é dito para Jeremias, também é dito para nós. Tem coisas que Deus quer te revelar dentro do templo. Tem coisas que Deus ele quer te revelar dentro do seu quarto, em segredo, quando você derramar a sua alma a Ele. Então tem um lugar, né, conforme Jesus Cristo falou, né, um lugar secreto para falar com o Senhor. Então, às vezes o Senhor pede isso, que ele saiu da zona dele de conforto e vá para outro lugar, tá bom? Para que ele pudesse aprender algo. E lá, novamente, a gente vai ver que a voz do Senhor vai vir sobre ele. Então, eu gostei bastante quando ele fala aqui, né? Levanta-te, né? Para ele sair dessa zona de conforto. E aí, também ele falou assim: e farei te ouvir as minhas palavras. Então, ele tinha que ir para outro lugar para ouvir a palavra do Senhor. Continuando aqui, né? Ele pede para ele ir para a casa do oleiro. Oleiro, né? É um profissional que trabalha com barro para fazer o quê? Para fazer os cântaros, né? De barro, jarros, talhas, né? Então, o oleiro, ele trabalha o barro ali para formar vários outros tipos de peças, né? Até mesmo lamparinas, acho que lâmpadas, né? Aquelas que as virgens usavam lá, lâmpadas também, né? Candeias e outros materiais assim também eram feitos de barro, tá bom? Então,
Vamos continuar aqui a mensagem. O versículo 3 ainda ele diz, né? Descei à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre a roda. Então, o oleiro, ele trabalha numa roda, né? Que ela fica ali girando, girando, e ele põe o barro ali, e ele vai moldando aquele barro ali para dar o formato que ele quer. E olha só que interessante, quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando, né? Eu fico imaginando que Deus, quando nos chama para a obra dele, ele já está trabalhando, né? E assim também é nos chamados na igreja, né? Quando a gente chega no chamado, alguém já estava lá e Deus já estava trabalhando por meio daquela pessoa, né? Na verdade, o Senhor usa a gente de instrumento para fazer a obra dele, mas ele não precisaria, é para o nosso próprio bem e benefício, né? Que o Senhor nos escolhe para trabalhar na obra dele ali, tá bom? Então eu gostei dessa parte aqui do versículo 3, né? Eu gostei também que fala aqui, e desceu à casa do oleiro. Aqui mostra a obediência de Jeremias. É porque o Senhor primeiro falou, levanta-te e vai, né, à casa do oleiro. E aqui no versículo 3 a gente vê que ele desce e chega na casa do oleiro. Não houve questionamento da parte de Jeremias. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, Senhor, o que que eu vou fazer lá? Você não quer falar comigo? Você não já está falando aqui? Não, não houve questionamento da parte de Jeremias. Ele vai obedientemente até a casa do oleiro e quando ele chega lá, o oleiro está trabalhando ali. O Senhor ainda não estava falando nada com ele, né, mas ele viu o oleiro ali com a roda girando e fazendo as coisas. Então ele parou ali e ficou observando, né? Se o Senhor mandou ele até ali, ele falou, vou observar aqui, né? E ele começou a olhar ali e fazer as suas observações, que é o que ele vai fazer aqui. Vou ler aqui o versículo 4. O versículo 4 diz assim: ah, E o vaso que fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, e então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Olha só que interessante, né? O oleiro estava trabalhando o barro ali, e ele fez um barro, só que aquele barro quebrou, né? Aquele jarro ali que ele fez, ou a peça que ele estava fazendo, se quebrou. Não devemos imaginar um vaso pronto, né? Se estava na mão do oleiro ali, ainda estava na forma de barro, moldável ali, né? Porque o barro, depois que está como um cântaro seco já, aí se quebrar fica todo em pedaços. Mas eu acredito que ele viu ali montando e chegou uma hora ali que o barro, a argila, né? Ela se desfez ali, aí ele teve que começar tudo de novo e fez um outro vaso ali, um outro tipo de peça, de acordo com o prazer dele, né? Algo muito interessante nessa escritura aqui é que o Senhor, ele usa muitas figuras de linguagem, né? Por exemplo, ele já comparou a casa de Israel a uma oliveira, né? Ele compara a árvores, ele compara a manancial, ele, né? Figura de linguagem para representar a casa de Israel. E dessa vez aqui, ao seu povo, ele está comparando como esse barro, como esse vaso na mão do oleiro, sendo o próprio Senhor o construtor desse vaso. Então eu peguei algumas informações aqui sobre o barro, que a gente fica pensando assim, é muito simples, né? É só ir lá, pegar o barro, fazer. Olha só quantas observações eu peguei ao estudar aqui, né, sobre o barro. Eu estudei aqui que vi que existe 200 tipos de barros diferentes, mas apenas 8 desses tipos de barro, eles são trabalháveis para fazer assim peças, tá bom? Então tem que ter um certo barro, mas tem que ser certo barro específico. E aí tem barros diferentes, inclusive alguns desses barros nós conhecemos como argila também, tá bom? Então são apenas 8 ali. Também, esses barros, onde encontrar esses barros? Esses barros podem estar sobre a superfície da terra, dentro de caverna, dentro de fossos, dentro de minas. Então, existem vários locais diferentes onde se acha esse barro, né? Isso simboliza o quê? Nós, na mão do Senhor, nós somos o barro na mão do olheiro, né? Para fazer um vaso ali. O barro em si, né? Se você pegar um barro, um pedaço de barro e dar para a pessoa ali, eu acho que ela não vai considerar um presente, né? Mas se você trabalhar nele e fizer um vaso, né? E dar ali, tanto esses vasos aí que a gente coloca plantas, né? Então, se você der um vaso para a pessoa ali, a pessoa vai considerar um presente. Então, figurativamente falando, nós como barro, talvez nós não tenhamos muito valor, mas quando o Senhor molda a gente,
né, toca na gente e faz da gente um vaso precioso, aí a gente temos valor. Lembrei agora até, né, nesse momento aqui da escritura de lá no Novo Testamento, quando Saulo, né, ele fica cego porque ele estava indo perseguir os cristãos, né, e Jesus Cristo fala, né, a um homem lá para ele ir e curar Saulo, né, e fala, porque ele é um vaso precioso na minha mão. Então esse Saulo, né, que é Paulo, ele se torna um vaso precioso ali na mão do Senhor. Então olha só que interessante, né? Só fazendo essa comparação aqui que eu tinha feito aqui. Também algumas coisas sobre o barro, né? O barro, quando ele é retirado de um lugar, da mina, da caverna, da superfície, veja que ele está na área, na zona dele de conforto lá. Tem que ser retirado, né? Tem que ser retirado para levar para o lugar para preparar. Então, muitas vezes Deus ele vai retirar a gente, né, do fundo da caverna, do fundo do poço e vai trabalhar com a gente, tá bom? Então, a gente tem que sair dessa zona de conforto aqui e deixar-se ser moldado aqui. Outra coisa que eu notei aqui sobre aquelas pessoas que trabalham com o barro ali, é que a primeira coisa que eles fazem, eles pisam no barro, tá bom? Eles pisam. Por que que eles pisam? Porque com o barro ali, o processo do barro ainda tem bolhas, pequenas bolhas de ar, né? Então ele tem que pisar para que o barro fique bem maciço, para que quando ele fizer esse vaso, né, depois quando ele levar ao forno, se tiver bolhas de ar, o que que acontece com o vaso? Ele trinca, a pessoa perde todo o trabalho. Então ele pisa ali o barro para que moldar esse barro, para que ele fique moldável, tá bom? E aí tem a quantidade de água que tem que pôr, um pouco mais de barro ali para formar ali a liga certa, né? Veja que são várias etapas, né, para fazer o barro. É achar onde tem o barro específico, pegar aquele barro, pisar o barro, molhar esse barro, começar a formar, tirar as bolhas de ar desse barro, né? E às vezes quando tá fazendo ele desmonta, também tem que dar uma massagem ali no barro para tirar o ar novamente, né, com as mãos, para começar de novo um novo vaso ali. Então tem várias coisas aqui falando sobre o vaso. Outra coisa também, quando o Senhor pega o vaso ali, esse vaso somos nós, né? E ele vai nos moldar, né? Nós como um barro. Engraçado, né? Que o próprio Adão, né? Ele foi feito do pó da terra, né? Tudo tem um simbolismo aí. Então, quando o Senhor ele está nos moldando, perceba que o oleiro, ele molda o barro não somente por fora, ele molda por dentro e por fora. E é isso que Deus ele quer. Ele não quer somente uma mudança exterior em nós, né? Que nós só sejamos mais felizes para as outras pessoas nos verem. Não, ele quer uma mudança interna. E a nossa mudança interna vai refletir para o nosso exterior. Então vamos ser pessoas mais felizes. Então é muito linda essa mensagem aqui, eu gostei demais. Falando aqui, quando eu estava pesquisando sobre o oleiro, sobre esse barro, quanto simbolismo tem sobre a casa de Israel aqui, sobre a casa de Israel, sobre o povo do Senhor aqui, enfim. Tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 5 e o versículo 6, tá bom? Diz assim: E então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então após Jeremias vê o barro se formando ali, né? E ele quebrou na mão do oleiro ali, o oleiro foi lá e fez um outro barro ali, um outro vaso, de acordo com o prazer do oleiro ali. E aí, depois que ele viu esse processo na mão do oleiro ali, ele estava apenas observando e narrando aqui para nós, e o que aconteceu? Depois que ele observou isso, veio a palavra do Senhor a ele dizendo. O que o Senhor disse? Versículo 6. Porventura não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então ele dá o exemplo, né? Assim como o vaso se quebrou, o Senhor foi lá e montou novamente, fez uma nova peça ali, o oleiro. E assim o Senhor também podia fazer com a casa de Israel. Aqui os versículos subsequentes eu não vou ler, mas fala sobre a iniquidade do povo. E por causa da iniquidade, eles acabam caindo, né, em provações ali. Ou seja, na verdade aqui está falando da casa de Judá, a casa de Israel, e eles vão ser levados para a Babilônia, em cativeiro, né, e depois que eles se arrependem, né, do mal que eles fizeram, o Senhor
ele pega e retira o mal que está acontecendo com eles, recupera o povo dele. Então é esse o significado, né? O vaso que quebrou, Deus ele tem poder de restaurar nós como vaso também. Então, assim como ele fez com a casa de Israel, foi para o cativeiro, mas ele fez retornar novamente. Tá bom? Bom, vou finalizar a mensagem aqui com um discurso da Conferência Geral de outubro de 2015. O nome do discurso aqui, eu peguei esse discurso aqui, o que me fez lembrar dele foi sobre o versículo 3 lá, que diz, fala sobre a roda, né? Sobre a roda que coloca ali o barro, né? E aí a roda vai girando e o oleiro vai fazendo o formato ali da peça que ele quer. Então, ao ler lá, aí eu lembrei desse discurso aqui da Conferência Geral de outubro de 2015, aí eu busquei ela lá. O nome do discurso, para quem quiser estudar mais tarde, diz assim, ó. A alegria de viver uma vida centralizada em Cristo. É do elder Richard G. Marles, da presidência dos 70. E a história que ele vai contar é de um outro 70, né, que é chamado Taishi Aoba, né, dos 70 lá do Japão. Foi aí que eu lembrei, né, eu estava estudando aqui, eu lembrei do meu amigo Sérgio aí do Japão. Um forte abraço para você, meu amigo. Então ele conta a experiência desse elder aqui. Esse elder, ele foi chamado para dar uma aula, né, para os jovens ali. Os jovens, deixa eu ler aqui para pegar certinho aqui, ó. Ele foi convidado para dar uma aula a uma conferência de jovens, era essa palavra aqui. Né, então se juntou já os jovens e ele levou esses jovens até um local onde era o lugar do oleiro, né? E ele próprio, né, esse 70, ele sabia fazer esses vasos, essas xícaras. E aí, todos os jovens ali em volta, ele começou a trabalhar. E ele fez xícara, fez jarros, fez pratos, né? E todo mundo ficou maravilhado com aquilo. Parecia que com a mão dele ali, parecia que magicamente, né? Aquelas peças de barro ia se formando ali, né? Lembrando do processo aqui do barro, né? Não é só fazer ali, depois tem que pôr na prateleira, secar, né? Outro processo aqui que eu tava lendo. Pôr na prateleira, deixar secar durante um tempo o barro, não pode já pôr no forno direto. Então tudo isso tem um processo. E nós também somos esse processo na mão do Senhor, tá bom? Por que que eu lembrei disso? Eu tinha separado uma escritura aqui, que era de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 2, que diz assim, ó: Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações. As provações nos molda, tá bom? Para sermos um vaso melhor na mão do Senhor. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa iníqua, que não passa por provação nenhuma, às vezes, você lembra que eu falei que tem mais de 200 tipos de barro, mas só 8 tipos de barro serve ali para fazer, né, um vaso precioso? Então, às vezes, aquela pessoa ali, o Senhor já sabe que ela não se arrepende, que não quer. Não somos nós que vamos julgar, hein, gente? A gente não deve deixar de compartilhar o evangelho com as outras pessoas. Sempre nós devemos compartilhar. O julgamento é sempre o Senhor que dá, tá bom? Lembra lá da história que eu acabei de compartilhar de Saulo, né? Saulo perseguia a igreja de Deus, né? Porém, depois, olha quanta obra ele fez, né? No Novo Testamento ali. Ele foi o que mais escreveu no Novo Testamento ali, tá bom? Então, Paulo, ele foi uma obra maravilhosa na mão de Deus ali. Então, não é nós que vamos julgar se uma pessoa é escolhida por Deus ou não, né? Para estar, né? A gente tem que sempre convidar e fazer a obra missionária. O que eu estou dizendo aqui é que se você está passando por uma provação, né? Ou seja, o Senhor está pisando em você, amassando barro, trabalhando ali, e às vezes esse processo é doloroso, pôr para secar, pôr no forno, né? Saiba que o Senhor está se importando com você, tá bom? Para que você possa ser moldado. Esse é o sentido aqui. Bom, voltando aqui para a história do Elder, né? O Elder Taishi Aoba, né? Do 70 lá do Japão, o jovem estava admirado vendo ele trabalhar ali, como ele fazia rapidamente, né? Aquelas peças ali. E aí ele pegou e fez uma pergunta: quem gostaria de tentar agora? Aí, nossa, vários jovens levantaram a mão. E aí então ele dava, né, o pedaço de barro para eles, né, um pedaço de argila na mão dele, e eles com a roda girando ali, quando eles iam fazer, voava barro para todo lado, e eles falavam: não dá para fazer isso, é muito difícil, e nenhum deles conseguiu fazer.
tá bom? Uma peça ali, uma simples peça, nenhum deles conseguiu fazer. E aí, então o Elder perguntou, né, por que vocês não estão conseguindo? E aí eles deram as respostas que eu também daria, né? Falar, é porque eu não tenho habilidade, outro falar, porque eu não tenho talento, é porque eles falaram várias coisas que são coerentes, mas ainda assim o Elder pegou e falou assim, bom, o motivo que vocês não conseguiram fazer é porque o barro, quando vocês colocavam na roda do oleiro, não estava centralizado no meio. E aí então ele fez mais uma peça centralizando o barro no meio, e aí chamou o próximo ali para fazer. Então centralizando o barro no meio, eles começaram a fazer, e aí saía alguma coisa, uma xícara, um vaso, começou a fazer formar, e eles ficaram felizes lá, bateram palma, né? Ficaram muito felizes que agora eles estavam conseguindo. E aí ele usa essa mensagem como essa roda, né, o centro da roda ali, para que o vaso fique cheio, certinho o barro, né? Ele centralizou em Cristo. Cristo, ele é essa roda, né? E nós temos que centralizar em Cristo. O comentário dele aqui, inclusive ele usa aqui Isaías. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Deixa eu ver aonde eu marquei aqui. Aqui. O antigo profeta Isaías declarou: porém, agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós, o barro, e tu, nosso oleiro, todos nós, obras de tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. E aí o comentário dele diz: se nossa vida estiver centralizada em Jesus Cristo, ele pode nos moldar na pessoa que precisamos nos tornar para voltar à presença dele, do Pai Celestial, no reino celestial. A alegria que sentirmos nessa vida será diferentemente proporcionada na forma como centralizamos os nossos ensinamentos no exemplo do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, basicamente, aqui ele vai continuar o discurso dele, mas fala sobre o segredo é centralizar a nossa vida em Cristo, para que Ele possa nos moldar. Eu amei essa mensagem aqui e compartilho com vocês. Eu esqueci de falar, tem um canal chamado Linha Sobre Linha, tá bom? É um canal para crianças, eu gostei bastante, para primária. Você que tem filhos em casa, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, você vai ver que o conteúdo deles é muito bom sobre as escrituras também. Então eu tô indicando aí, vai lá, se inscreve nesse canal aí para você ter meios dinâmicos de ensinar as crianças aí, tá bom? Eu vi um vídeo deles ensinando Isaías e eu achei tão lindo que aí eu queria compartilhar com vocês. Mas na verdade alguém que indicou para mim também, falou, indica esse canal aqui que ele é muito bom para crianças, tem pessoas que têm criança em casa. Então eu tô indicando aí porque a pessoa me indicou e eu fui lá conferir primeiro o canal e é ótimo, tá bom? Então o nome do canal é Linha Sobre Linha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.